Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio do Bem. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar um pouco sobre mitologia. Hoje eu vou trazer uma mitologia aqui, um mito que é importantíssimo na Índia, né? Que até hoje faz muito sucesso, faz parte da cultura religiosa dos hindus. Nada mais é do que o Ramayana, né? O Ramayana é um poema épico, ou seja, ele foi escrito como uma obra literária, por assim dizer. Mas é claro que o seu valor perpassa uma questão apenas da arte, né? E entre outras questões como a religião e a própria visão de mundo dos hindus, né? O título Ramayana significa a viagem de Rama, que vai ser o protagonista dessa história. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Bom, tudo começa com Rama. Porém, antes de Rama nascer, né, porque Rama vai ser o herói, mas ele também vai ser o avatar, digamos assim, uma encarnação de um deus hindu, chamado Vishnu. E o que acontece? Antes de Rama nascer, ocorre uma problemática, por assim dizer, entre os deuses e os Rakshasas, que seriam os demônios, por assim dizer, né? Muito entre aspas, né? Fazendo uma comparação, mas como fossem entidades que causam desarmonia ao todo. E dentre os Rakshasas, né, esses demônios, tem um chamado Ravana. Esse demônio ele era muito poderoso. E Brahma, o criador do universo, tornou ele ainda mais poderoso, porque graças a uma série de penitências que ele faz, né, uma série de por assim dizer, de dificuldades que ele exerce assim como sacrifício, Brahma concede a ele um poder único. Ele ia ser simplesmente invencível. Nenhum deus, nenhum demônio ou qualquer outro tipo de espírito poderia derrotar Ravana. E isso, claro, causa um grande problema nesse equilíbrio, né? nessa disputa entre deuses e demônios. Porque agora que ninguém poderia matar Ravana, né? Como nenhum deus, na verdade, poderia matar Ravana, o que acontece? Ele começa a destruir tudo e ele se torna invencível. Né? Dentro do Ramayana, né, vai mostrando vários relatos de combates. Os deuses imploram a Brahma que ele faça uma espécie de solução, né? Que ele resolva esse dilema. O deus, então, Vishnu, que seria o deus mantenedor do universo, né? A característica principal de Vishnu é essa ideia de manutenção, de conservação desse equilíbrio, dessa harmonia. Ele resolve se sacrificar e ele encarna em um mortal. Já que nenhum deus poderia vencer, Ravana, então um ser humano, com um espírito e uma divindade, então poderia vencê-lo. Porém, Rama é um ser humano e quando Vishnu encarna nele, ele demora muito tempo a entender o seu principal propósito. E na Índia Antiga é interessante que essa ideia do karma, né, do dharma, ou seja, que tudo tem um destino, tudo tem uma finalidade, e que todas as coisas da vida vão convergindo para a realização, né, para a resolução do seu dharma através do karma. Karma seria essa lei de causa e efeito, mas esse seria um outro vídeo para explicar isso. Só precisamos entender que dentro dessa ideia existe um dharma a ser cumprido, ou seja, existe um destino a acontecer. E Rama, ele é um príncipe, ele é o primogênito de um poderoso reino ali do subcontinente indiano. A Índia não existia nessa época, eram outros reinos. E o que acontece? Ele se casa com Sita, que também é a encarnação de uma outra divindade. E aí do casamento de Rama e Sita, parecia tudo dar certo, todo mundo estava feliz. Até que Rama, ele é condenado, digamos assim, ele é forçado a ser exilado do seu reino por 14 anos. Então ele vai cumprir esse exílio na floresta. E assim que ele chega na floresta, ele vai viver com esses seres da natureza, e tudo vive em harmonia também. Porém, acontece algo terrível. Ravana, esse poderoso demônio que tinha formado na região de Lanka, né, o seu reino, ele encontra Sita e se apaixona por Sita. Então Sita, essa mulher belíssima, literalmente uma deusa reencarnada, é capturada, é raptada por Ravana. E aí então que começa, digamos assim, a principal fase do Ramayana, que é quando Rama precisa resgatar a sua esposa. Então, o que começa como um simples, entre aspas, resgate de uma dívida, né? Eu vou recuperar a minha esposa, claro, dentro de uma proporção de divindades que a gente está tratando aqui, passa a ser, então, a solução que vai dar resultado lá na trajetória, né, dos deuses. Então, o rapto de Sita é o gatilho que gera todo esse movimento, que vai acontecendo muito antes de Rama nascer, mas que vai ser a solução para o conflito entre deuses e demônios. Então, o que acontece? A Rama segue, né, tentando chegar em Lanka para uma batalha final, para derrotar Ravana. E é claro, como toda uma narrativa épica, ela está recheada de fatos fantásticos, várias pessoas ajudando, vários seres da natureza que ajudam Rama nesse processo. Um deles é Hanuman, que é o deus macaco. Não um deus, na verdade, é um macaco, que tem a capacidade de falar e consegue ser um grande aliado de Rama, né? Ele tem muitos poderes, né? Consegue ficar gigante e consegue voar também. Então, uma série de poderes, digamos assim, que qualquer livro de fantasia teria inveja, né? A gente tem que lembrar que o Ramayana, ele é uma escrita mitológica, né? Relatando um mito. E, portanto, a gente não pode levar toda essa construção ao pé da letra. A gente tem que entender que existem símbolos e que essa linguagem simbólica
se faz através de metáforas, analogias, mas também não vamos analisar esses símbolos nesse momento, né? São mais de 24 mil versos, então é um poema extenso e que tem uma série de detalhes que não caberia aqui nesse vídeo. Toda a amarração dessa construção do mito vai resultar em quê? Em Rama chegando finalmente a enfrentar Ravana. Quando ele consegue vencer, é spoiler, né? Rama consegue vencer Ravana. A parte bonita, e acho que é a síntese de todo o mito do Ramayana, é mostrando que Ravana, na verdade, ele apenas existia para que Vishnu, né, para que os deuses cumprissem com seu karma e entrassem novamente no Dharma. Ou seja, que até mesmo o mal, o aparente desequilíbrio, é um movimento da própria vida para colocar tudo no eixo, para colocar todas as criaturas de volta de maneira harmônica. E é belo o que Ravana faz, porque a gente percebe que de fato tudo de mal que acontece, do que a gente chama de mal, na verdade é uma aparente ignorância de nós mesmos, que não sabemos o valor e o aprendizado que há por trás dessas situações que são difíceis, são desagradáveis, e essa é a mensagem atemporal que o Ramayana nos traz. Por quê? Se a gente consegue entender que o que a gente chama de mal, ou problema, ou dificuldade, nada mais é do que uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos e nos superarmos, ou seja, darmos um passo em direção à evolução, então saberemos que o desafio, ou o que a gente chama de mal, na verdade é uma grande chance da gente crescer, e que sem ele, provavelmente isso não aconteceria. A gente sabe que o herói só existe quando tem um vilão. Um herói que não supera nenhum desafio não é um herói. E nós mesmos, se não aprendemos a nos superarmos, não seremos pessoas melhores. Não seremos pessoas que estão desenvolvendo mais esse aspecto. Então, para aprendermos a superar as dificuldades, a história do Ramayana, o mito do Ramayana, tem uma excelente mensagem que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima história. Tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.